Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. É um tema que tem sido recorrente, que tem aparecido muito na minha timeline, né, digamos assim, nas minhas redes sociais. É gente falando sobre solidão, sobre gente subindo as paredes, que coisas como tá faltando homem, ou não se encontra mulher boa. Olha, particularmente eu acho que tem coisas que são do nosso imaginário em relação a isso. Eu digo que isso faz parte da nossa busca pela felicidade e assim, como já disse anteriormente, se você está querendo ser feliz com outra pessoa, saiba que seu destino é a infelicidade. Eu digo isso por um bom motivo. Às vezes os planos não se casam como as pessoas. E eu vejo reclamações de todos os tipos, desde homens com 30 e 35 anos, minha faixa de idade, né, que não querem ser pais, por exemplo, por questões financeiras, mulheres que querem ficar experimentando homens, e eu vejo que a busca pela felicidade está nos tornando infelizes, né? Bom, primeiro porque a gente atribui sempre ao outro. Essa onda de vitimização, por exemplo, do feminismo que hoje, como eu disse, são as mulheres que deslocaram dos homens para o Estado a proteção que elas querem ao invés de ter uma independência, certo? Ao invés de começar e também porque a gente quer tudo pronto já, a gente acha que tudo já nasceu. Por exemplo, o Brasil é um país urbano, mas no seu processo de comensuração a gente de formação desse êxodo do êxodo rural, a gente viu que eram famílias que às vezes moravam num quarto e as únicas mobílias eram uma cama para o casal e os filhos mais novos, aí os maiores já dormiam no chão, um criado mudo e a lâmpada da casa eram os únicos. E eles foram construindo o casal, os filhos, paulatinamente. Então também as pessoas acreditam que tudo já deve estar pronto. Até, por exemplo, elas se mudarem e irem morar sozinhas, já tem que estar, por exemplo, as pessoas já querem uma casa grande, provavelmente decorada. E aí você vê que as pessoas têm uma pressa que não se justifica. Porque, por exemplo, elas não têm nenhuma doença crônica, apesar de querem medicalizar tudo que é possível, não tem nenhuma doença física crônica que vai encurtar a vida para ela poder aproveitar com rapidez do mundo, vamos dizer assim, certo? Então você já vê que as pessoas ficam perdidas. Então, basicamente, tem essa. As mulheres, como eu disse, estão querendo experimentar tudo, né? E depois, digamos, sossega, né? Dizem na faixa dos 30. Enquanto os homens também querem também aproveitar, só que aí fica naquela lei de Pareto, né? Não tem que é um mito empresarial, mas enfim, não vou discutir porque tem suas verdades.
que diz que elas que ficam se restritos. Os homens também estão, mas também os homens não estão evoluindo tanto assim. Pensem, por exemplo, quantos homens realmente são bem-sucedidos e escolhidos por essas mulheres. Continua-se na mesma proporção. Só muda a idade das pessoas. Perfeito? Então, assim, precisamos nos pensarmos e, claro, nos refletirmos quanto aos nossos objetivos. A gente deve ter ciência que no outro está exatamente o nosso sofrimento. Não a raiz, mas uma das bases. Perfeito? Por exemplo, pelas contrariedades. Dizem que quem pensa, isso já é ditado antigo, quem pensa não casa. E hoje está se tornando, de certa maneira, uma realidade. Mas o que mais importa é que nós devemos realmente termos praticarmos um autoconhecimento e um conhecimento dos outros, até mesmo pela tolerância, e que isso vem com o tempo. A gente espera que tenha, porque se você for ver, a gente vê que tenha um casamento fabuloso, já casa assim, já pede isso. E assim, muita gente, por exemplo, até reclama do poder judiciário. Mas ele está basicamente, claro, devagar, acompanhando esse ritmo social acelerado. Então as pessoas precisam desacelerar mesmo, certo? É que nenhum dos recursos mais pedidos do WhatsApp, que pediam na época, a Facebook, atual Meta, era um dispositivo era o áudio reprodução 2 vezes mais rápida. E isso causou efeitos que a pessoa, durante uma conversa natural, ela fica ansiosa para terminar, para chegar na objetividade. Particularmente eu sou a favor do bloqueio da recepção de áudios, né? Mas enfim, onde eu quero chegar que assim, o mundo não está pronto, a gente deve fazer ele. E para isso é necessário paciência, certo? O que nós vemos é gente querendo aproveitar a vida, mas simplesmente você vê que ela não está plantando nada, ela não cuida da sua saúde física e mental. E não que eu esteja dizendo com o objetivo de estender a existência, a vida, mas simplesmente o que? Mas simplesmente estar bem, estar de modo que você se apresente. Você vê gente que, por exemplo, come mal, se alimenta mal e aí depois procura procedimentos estéticos quando a conta chega. E você vê que realmente temos aí a medicalização vem e as pessoas acham que é o que? É uma teoria da conspiração, acham tudo, não. É simplesmente o mundo girando como sempre girou. E também vai o mesmo dos relacionamentos. Nós eliminamos praticamente coisas como um namoro e noivado, certo? E também a interferências da família. Como eu já disse, o casamento ele foi romantizado para dizer que o casal vai se juntar e tudo mais, mas assim, se você for ver, os dois estão prontos, já quer juntar, morar junto, já quer ter 3 filhos, 2 carros na garagem, uma casa enorme, outra na praia, fazer viagens, mas a pessoa ela não está financeiramente, as pessoas não estão, por exemplo, financeiramente preparadas para isso.
E aí começam-se as brigas e os relacionamentos que duram menos, certo? Bom, então assim, precisamos do que? Dar tempo ao tempo e também procurarmos a solução nos outros. Não procurarmos a felicidade nos outros. Porque se não for, por exemplo, um borracheiro quando o pneu fura, ou tem um curto-circuito e você chama um eletricista, os outros não são a solução para os nossos problemas, em especial a felicidade. E aí vai bastar o que? Ou melhor, vai sobrar o que? Basicamente teremos que ficar procurando remédios, nos entorpecendo, né? E achando que é tudo uma falta de. Estão todos contra nós. Quando na verdade somos basicamente nós que estamos querendo tudo na hora. O que é impossível. Bom, e como aproveitadores existem desde que o mundo é mundo, a gente vai ver pessoas vendendo soluções. Exemplo disso são as advogadas que defendem homens, especializadas no direito de família para defender os homens, que ficam dando dicas e por aí vai também. Não é uma conspiração, não é uma coisa, simplesmente gente aproveitando um nicho de mercado por aí. Vai melhorar? Não. A menos que as pessoas se informem, as pessoas cultivem a paciência, tentem construir um patrimônio mesmo de financeiro, e tenham paciência. As coisas realmente tem coisas que demoram, que não são na hora. E se você quiser na hora, a pessoa vai ter de se entorpecer, certo? E isso não quer dizer necessariamente com drogas ou remédios, que são a mesma coisa. Mas tem religiões, por exemplo, onde aparecem os milagres que fazem acontecer e por aí vai. É disso. O que se constrói com o tempo, as pessoas querem instantaneamente. As empresas estão respondendo a isso, mas a mente continua devagar. Obrigado.